E aí depois a gente abre a roda de conversa para... Ok. Então, gente, bom dia a todos e todas. Bom dia. Essa questão do academicismo, né, acaba fazendo com que nós tenhamos esses acúmulos de funções e quando você vai conhecer as pessoas pelo Lattes, é assustador, né? Mas, no caso, eu sempre gosto de iniciar, quando se apresenta o currículo Lattes primeiro, que dentro dessa casca acadêmica existe aqui o Marcos Fábio Alexandre Nicolau, filho de Dona Luzanira, certo? Neto do seu Pompeu, casado com Diala e pai de Sofia. Essas outras funções, essas outras qualidades, esses outros predicados, eles são importantes porque eles dão sentido a tudo isso que foi apresentado no Lattes, né? Todo esse construto acadêmico, ele é fruto justamente desta vida. Faz parte dessa vida que eu construí. Eu realmente gosto muito da academia, gosto muito do academicismo, do rigor teórico da filosofia. A opção pela filosofia se deu no ensino médio de uma forma consciente a ponto de eu tentar por mais de 3 vezes o vestibular para filosofia, certo? Então, no caso, é interessante que quando eu consegui a aprovação no meu mestrado, um dos comentários da banca foi justamente que tinham sido meus professores, disseram assim, surpreende porque você nunca foi um aluno acima da média, você foi um aluno nota 7. E eu trago isso dentro de mim, assim, essa conceituação do aluno como a partir da régua das notas e tudo, e eu sempre fiquei me questionando se eu sou nota 7, se eu preciso ser acima de 7, ou se eu fosse abaixo de 7, se isso seria algo realmente assim catastrófico. Então, no caso, a minha docência, a minha pesquisa e a minha extensão, ela tenta ser uma resposta a essa questão desde então, né? Então, tento trabalhar com meus alunos voltado para, sim, uma perspectiva acadêmica, mas um academicismo que faz parte da vida, uma academia que faz parte da vida. Anunciado isso, eu trouxe para cá uma discussão que eu fiz sobre a filosofia freiriana, e aí, no caso, eu reconheço, sim, e tenho alguns alunos orientandos que trabalharam a filosofia de Paulo Freire, e isso foi questionado, inclusive, por meus colegas de curso, até que ponto o curso de filosofia não estaria virando um curso de pedagogia. E nós tivemos que responder isso nas bancas, né? Mostrar isso, que há uma reflexão ali, que há sim uma sistematização de ideias, só que uma sistematização consequente de ideias. E quem sabe isso seja o que eu trago aqui, quem sabe, para o debate de mais interessante. Por conta do meu academicismo, eu vou ter que me reter ao texto, certo? Esse texto é uma construção minha com minha esposa, e formada em Ciências da Religião, Teologia e Pedagogia. Então, nós fizemos esse texto a 2 mãos, e eu vou fazer aqui a leitura para vocês, alguns pontos, que são pontos, vamos dizer assim, de conhecimento comum no âmbito da academia, e alguns pontos eles são uma tentativa de ir com Freire para além de Freire, certo? Então, vocês me dão licença aqui para a leitura. Antes de adentrar a parte central desse estudo, a saber, as reflexões freirianas em educação e mudança, cabe ainda um discurso referente às tendências pedagógicas que permeiam a ação docente. Refletindo sobre os caminhos e possibilidades da educação rumo a um ensino mais consciente e significativo, como aspirava Freire. Quando falamos na formação educacional brasileira, nos deparamos com as tendências pedagógicas ou tendências educacionais
ou ainda correntes pedagógicas. Essas tendências possuem uma relevância muito grande, pois ainda auxiliam na condução do trabalho docente, objetivando nortear o educador, fornecendo-lhe um caminho mais seguro, consciente e estruturado de sua prática docente. Por isso que elas existem. Por sua vez, o pensamento freiriano estava ancorado no que foi conceituado como tendência pedagógica progressista e tem levantado profundas reflexões em torno da realização efetiva do ensino-aprendizagem, além de apresentar questões de âmbito social, cultural e político sobre a educação e sociedade brasileira. Tal perspectiva foi muito bem descrita por Lucchesi, que afirmara: a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente. É óbvio que tais tendências pedagógicas foram formuladas por diversos teóricos ao longo da história, que tinham sua visão particular de mundo e de homem, e que foram também influenciados e marcados por todo um cenário sociopolítico, econômico e cultural em suas épocas, motivo pelo qual não podemos meramente reduzi-las a uma síntese, como aqui vamos assumir. O que faremos é um recorte que será analisado segundo um viés específico em vias de um objetivo específico, a saber, apreender a postura de Freire em Educação e Mudança. Mas, para compreender por que vinculamos Freire a uma específica tendência pedagógica, temos que conhecer a que tendências ele se contrapõe e com as quais ele dialoga. Nesse sentido, o trabalho de Libânio fora de extrema relevância, pois apresenta a estruturação organizacional das tendências pedagógicas em duas grandes linhas de pensamento educacional filosófico: as tendências liberais, as tendências progressistas. Embora sejamos cientes de que tais definições já nascem crivadas de uma interpretação crítica e, obviamente, ideológica, ao compreender a tendência liberal como aquela que está alicerçada sobre os ideais capitalistas, parece-nos inegável a assertiva de Libânio ao conceber tal tendência como uma ferramenta de manutenção do modelo social pré-estabelecido. Nessa tendência, o aluno é preparado para conviver harmoniosamente com as regras socioeconômicas vigentes, e a missão da escola está em educar as futuras gerações para a manutenção e aperfeiçoamento desse modelo social. Por sua vez, a tendência pedagógica progressista opõe-se diretamente à ideologia excludente que o sistema capitalista suscita, partindo de uma análise crítica da realidade social a partir de suas contradições. Por isso, aplica-se a desenvolver um ensino que não apenas analise e questione os modelos sociais pré-estabelecidos, mas os transforme. Assim, a compreensão das tendências pedagógicas é vital, pois através dela podemos remeter nossas opções didáticas a determinadas linhas de pensamento, tomando consciência de qual projeto formativo nos atrelamos nessas escolhas. O próprio Freire era muito consciente de sua escolha frente às demais, enfatizando que é necessário desmistificar a ação pedagógica, que nunca deve ser desvinculada de sua intencionalidade educativa e da leitura de um mundo do professor, ou seja, da ideologia do professor. Pois ao considerar analogamente a realidade social como o ato da leitura, por exemplo, Freire enfatiza o conflito como o que deve ser considerado e buscado. Aí, vamos ver uma analogia que ele faz em relação ao texto e à leitura, que nós podemos estabelecer também com o social enquanto tal. Portanto, sou favorável, diz Freire, a que se exija seriedade intelectual para conhecer o texto e o contexto. Mas, para mim, o que é importante, o que é indispensável é ser crítico. A crítica cria a disciplina intelectual necessária, fazendo perguntas ao que se lê ou ao que se vê, ao que está escrito, ao livro, ao texto. Não devemos nos submeter ao texto, ser submissos diante do texto. A questão é brigar com o texto, apesar de amá-lo, não é? Entrar em conflito com o texto. Então, da mesma forma que se propõe isso com o texto, também se estende ao social, ao real. Em sua Pedagogia do Oprimido, Freire acredita ser imprescindível ao professor uma profunda reflexão sobre a teoria e a prática docente, para que o discurso adotado na teoria não seja perdido por causa de uma prática desconectada desse discurso educador.
da oposição ficará bastante clara quando a defrontamos com as tendências liberais. Ao dividir em 3 blocos as tendências pedagógicas liberais, caracterizamos tais escolhas educacionais a partir de metodologias e metas bem específicas. Esta tendência liberal tem na sua base, na famosa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, lançadas na Revolução Francesa, em 1789. Afinal, a Revolução Burguesa influencia diretamente o nascer do sistema capitalista, como foi bem exposto pelo professor Tonet. No entanto, essa tendência assume a educação a partir de seus conteúdos, ou seja, a partir da consolidação dos saberes produzidos pela razão humana, diga-se de passagem, coloca aqui entre parênteses, europeia. E isso é o que de mais importante se quer assegurar nessa tendência. E é justamente aí que está o maior risco que ela impõe, o de que os conteúdos se tornem mais importantes do que a experiência vivida pelos alunos. Não por acaso, tais ideias educacionais contribuíram para a manutenção do saber como um instrumento de poder entre opressor e oprimido, algo tão denunciado por Freire. Bebendo dessa fonte, estabeleceram-se 3 tendências pedagógicas: a liberal tradicional, a liberal renovada, a liberal tecnicista. Na primeira, o principal objetivo da escola está na preparação dos alunos para assumir papéis na sociedade, e para tal cabe-lhe tão somente o repasse do conhecimento moral e intelectual. A crítica aqui está no fato de que não há nenhum tipo de reflexão sobre quem e quantos ela deve atender, nem qualquer tipo de preocupação sobre os desafios éticos na aplicação desses conteúdos, o que acaba por proporcionar a manutenção do status quo vigente. Do ponto de vista docente, essa tendência transformou o professor como o centro da educação, como o detentor incontestável do conhecimento a ser repassado aos alunos. Seres sempre carentes de saber. Temos aqui o surgir do que Freire conceituou como educação bancária, cabendo ao professor a função de ensinar apenas a partir de uma metodologia livresca, organizada em uma sequência fixa, a ser repetida inúmeras vezes, visando a memorização por parte do aluno. Não se pode negar que tal tendência acabaria por formar sujeitos acríticos e passivos. No entanto, não se pode crer que ela o fazia por ingenuidade ou por boa intenção. Seu objetivo é claro, como salientou um de seus maiores defensores, Lévi-Strauss. Olha o que o Lévi-Strauss diz, e ele está defendendo e mostrando como é importante essa educação liberal. Ele diz: a educação liberal é a escada pela qual tentamos subir da democracia das massas à democracia em seu sentido original. A educação liberal é o esforço necessário para fundar uma aristocracia dentro da sociedade de democracia de massa. A educação liberal lembra aos membros de uma democracia de massa que tenham ouvidos para ouvir sobre a grandiosidade humana. Vocês conseguem ver o fascismo aqui? É estarrecedor esse texto do Lévi-Strauss, é muito bem redigido, muito bem construído. Foi um fórum de discussão em 1958, suponho, ou foi 58 ou foi 68, deve ter sido 58, onde ele fez e está traduzido da revista de ensino superior da Unicamp. Interessante para você ver assim a fé total que ele tem sobre essa proposta. Ao longo da história da educação, a tendência liberal tradicional sofre várias críticas, a saber, os conhecimentos adquiridos fora do currículo escolar, e por currículo escolar se considera o melhor fruto que o iluminismo ofereceu, esse currículo que é posto, os conhecimentos adquiridos não eram considerados como o primeiro passo para a construção de novos conhecimentos, como um caminho importante para a construção de saberes dotados de significado. Era extremamente burocratizado os conteúdos, memorizações e provas, com normas rígidas. Dentre todas, a maior crítica advém da ausência de significado ou do vínculo existencial com a vida do aluno, já que pode-se simplesmente desconsiderar ou mesmo aceitar o fato de que o conhecimento repassado não possua qualquer relação com o cotidiano dos mesmos. Por volta dos anos 20 e 30 do século passado, temos um fenômeno interessante no pensamento educacional liberal, a escola nova.
Já vivemos nessa época o fortalecimento dos discursos em defesa da escola pública, ou seja, de um compromisso social de uma educação para todos. No entanto, como salienta Saviani, a escola nova nada faz a mais do que aprimorar o ensino das elites, não efetivando ou mesmo se preocupando com a chegada dessa revolução educativa às classes mais populares. Ainda com uma preocupação restrita à metodologia mais efetiva no repasse dos conteúdos, essa tendência foi denominada liberal renovada, sendo uma continuidade dos ideais burgueses de educação. Embora seja uma coletânea de propostas e práticas pedagógicas diferentes, a pedagogia liberal renovada unifica em seu discurso o empenho na formação de um indivíduo livre, ativo e socializável. Parece muito bonito, né? A principal marca dessa tendência está na descentralização do processo educacional da figura do professor e da flexibilização de acessos aos conteúdos disciplinares, pois isso caberia aos alunos e sua curiosidade, criatividade, imaginação, que seriam estimuladas e orientadas pelo professor. Assim, o processo é desencadeado pelo interesse dos alunos, o que implica na formulação de momentos para a experimentação e a construção dos conteúdos no imaginário dos mesmos. Não é difícil apaixonar-se por essa tendência, que prega uma escola ativa e democrática, algo que deve sempre ser buscado, mas que peca por não ter se preocupado com as bases sociais e culturais para sua implantação, somente sendo aplicável em condições ideais, não apenas de ensino, mas da própria vida dos alunos. Por sua vez, a tendência liberal tecnicista de amplo destaque nos últimos anos da década de 60 não apenas mantém o ideal livresco anteriormente mencionado, mas o atenua ao mecanizar ainda mais a relação professor-aluno. No Brasil, essa tendência vincula-se ao famigerado regime militar e às elites, que arquitetam um sistema educacional de caráter tecnicista e acrítico, direcionado principalmente às grandes massas. A finalidade, como mencionado, não parece ser outra do que a manutenção do status quo. Essa visão tecnicista da educação alicerçou uma prática didática de caráter controlador e repetitivo, sem qualquer espaço para reflexão e autonomia, fundamentado em um suposto princípio de neutralidade. A tendência tecnicista propôs uma ideologia pedagógica perigosa, ao confundir tal controle como um condicionante de eficiência e produtividade escolar. Agora, cabia à escola a função de responder às demandas da sociedade capitalista e industrial em forma de produtos, ou seja, metodologias e programas de ensino específicos para a formação de mão de obra para o atendimento do mercado. Segundo Queiroz e Moito, tal tendência é marcada por 5 perspectivas de forte impacto escolar, pois a partir dela, ponto 1, a sociedade passou a atribuir à escola e à sua tecnologia toda a responsabilidade no processo de aprendizagem, negando os saberes trazidos pelos alunos e pelos professores. Ponto 2, incutiu a ideia errada de que aprender não é algo inerente ao ser humano, e sim um processo que ocorre apenas a partir de técnicas específicas e pré-definidas por especialistas. O professor passou a ser refém dessa técnica, repassada pelos manuais, e o aluno a ser um mero reprodutor de respostas pré-estabelecidas pela escola. Assim, se o aluno quisesse lograr sucesso na vida e na escola, precisava apenas responder ao que lhe foi ensinado e reproduzir sem questionar ou criar algo novo. O que será que se relaciona com ditadores daqui, né? O bom professor deveria observar o desempenho do aluno apenas com o intuito de ajustar seu processo de aprendizagem ao programa vivenciado. Cada atividade didática passou a ter momento e local próprios para ser realizada. No Brasil, ainda nos... Eu tenho quanto tempo? Eu estou indo. No Brasil, ainda nos anos finais da década de 70, temos um movimento de revisão e intensa mobilização crítica, pois eram visíveis as desigualdades criadas por essa tendência acrítica, que acabara por consolidar na educação brasileira, uma pedagogia opressora, que mais tarde abraçara sem pudor a agenda neoliberal. A gente sabe que a consequência dos anos 90, principalmente depois do processo de redemocratização, o neoliberalismo ele manda, né? Assim como foi exposto ontem, quem é que manda na educação, com certeza não é o MEC,
com certeza não somos nós, os pedagogos, que deveríamos ser consultados e tudo. As normas vêm de um órgão econômico. Então, o BID, né, o Banco Mundial, ele impõe, a Unesco simplesmente diz amém, e nós somos submetidos a financiamentos educativos a partir do cumprimento dessas metas estabelecidas por esse órgão econômico. É até interessante isso, né? Quanto menos nós sabermos disso, mais nós vamos fazer algo que o Freire mais à frente vai dizer. Nós achamos que nós somos livres, conscientes e solidários. Mas solidários com o quê? Até nisso nós somos constrangidos, até nisso. Surge a ideia de uma educação popular com dentre as vertentes progressistas surge a pedagogia libertadora, que insere na educação um elemento primordial na visão de Freire, para se pensar a educação em seu sentido lato, a participação do povo na educação. Surge a ideia de uma educação popular, com cheiro de povo. Aqui é a brincadeira justamente porque na ditadura o cheiro do povo não era algo interessante, e se dizia isso em alta voz, né? Os nossos presidentes militares. Que se posiciona diante dessa dominação social e política replicada pela escola. Sobre a ideia de uma educação popular, o relato de Freire sobre a experiência de Angicos é visceral. Cito: a experiência de Angicos foi encerrada com a presença do presidente João Goulart. Depois que ele fez seu discurso, onde se referiu à Carta Constitucional como o ABC maior do Brasil, um homem de repente se levantou e pediu a palavra. Alguém comentou: quebrou o protocolo. E ele disse: quebrei o quê? Mas o presidente lhe deu a palavra. O homem fez um discurso em que chamava o Goulart de Alteza, Majestade, e comparou a vinda dele à vinda de Getúlio, anos atrás. O primeiro viera matar a fome da barriga, e o Goulart viera matar a fome da cabeça. E continuou dizendo que em Angicos, ele e mais 300 pessoas que lá estavam, tinham aprendido não só a ler o ABC da nação, a Constituição, mas que estavam dispostos a refazer o ABC maior. E disse mais ainda, que antes eles podiam ter sido massa, mas que agora procuravam ser povo. A tendência pedagógica criada por Freire centrava na discussão de temas sociais e políticos próprios da realidade social vivida pelos alunos. Como na proposta Escola Malvista, o professor não seria o centro da educação, mas um coordenador colaborador das atividades, atuando em conjunto com os alunos. Aqui, a escola, antes de repassar conteúdos, deve problematizar, criticar, conscientizar sobre a realidade em que tais conteúdos deviam ser aplicados. Freire se mostrou comprometido com a construção de uma consciência crítica, com uma nova forma de educar que fosse capaz de levar as pessoas a olhar melhor a realidade vivida, refletir sobre essa realidade e transformá-la. Para tal, segundo Freire, é preciso aumentar o grau de consciência do povo, dos problemas de seu tempo e de seu espaço. É preciso dar-lhe uma ideologia do desenvolvimento. A educação deveria ser considerada um direito a ser exercido para a compreensão do mundo e de si mesmo. Compreensão do direito do aluno de ser incluído enquanto povo. Visando isso, sua metodologia é deveras simples, porém eficaz para cumprir com esse ideal imprudente, o ciclo de cultura. Ora, como pensar uma escola verdadeiramente democrática e inclusiva sem dar voz a todos os personagens que a compõem? Propõe-se uma inversão quanto aos fins da escola, principalmente a pública, que agora deveria responder também em seu currículo aos anseios da classe trabalhadora, em suas diferenças e interesses. Vamos agora para a segunda parte do texto. Tudo bem? Todo mundo acompanhou aqui? Chegamos então à nossa análise do livro Educação e Mudança. Nosso interesse nesta específica obra surge por entendermos ser uma discussão que põe em convergência as temáticas aqui apresentadas. Assim, enfocaremos determinadas passagens para corroborar a necessidade de um compromisso social para com a educação e o compromisso da educação para com o social, numa relação dialética de completude e significação da formação humana.
Logo, é bom salientar, nosso trabalho não tem a intenção de abarcar todos os conceitos e ideias aqui colocados por Freire. Falaremos daqueles que julgamos mais relevantes para esse estudo. Até porque a escrita de Freire é didática, inclusive em sua sistematização. Temos aqui a oportunidade de revisar vários pontos anteriormente e posteriormente contemplados em outras obras, tais como a forte crítica ao tecnicismo, a educação bancária, sua compreensão de alienação e suas consequências, o seu conceito antropológico e filosófico de homem, sua percepção do homem enquanto ser inacabado e em constante construção, dentre outros conceitos. É interessante porque na minha tese eu trabalhei o conceito de Bildung, né, conceito de formação, que eu traduzi por formação cultural, que não é só uma formação geral, é uma formação mais integral, mais completa, essa era a proposta, né? E ela é uma vertente alemã do ideal de humanitas latino e do ideal de paideia grego. E eu fiquei me perguntando qual seria a nossa vertente latino-americana para poder expressar esse ideal. E, sendo bem partidário dessa leitura freiriana, o conceito de ser mais, lançado por Freire, é um conceito interessante para ser utilizado como a nossa paideia, né? Um conceito de inacabamento e de sempre condução para ser mais. Enquanto conceito, ele pode sim ser uma base interessante para dar sentido ao ato de educar. Por que se educa? Para ser mais. Então eu creio que é um conceito que poderia ser melhor trabalhado, para além de Freire, inclusive. Esse é um trabalho que eu penso em fazer posteriormente. O livro foi escrito em 1979, quando esteve na Espanha por conta do exílio. É curioso que, mesmo longe de sua pátria por tantos anos, o que não deve ter sido fácil, ele ser um grande nacionalista, o filho dele disse que ele sentia saudade de manga, né? Ficava lembrando das comidas nordestinas e coisas do tipo. Apesar disso, Freire conseguiu imprimir um olhar interno no cenário sociopolítico e da educação no Brasil. O lançamento para a língua portuguesa do referido livro se deu no momento em que ele retornava ao Brasil. Nesse retorno, relata Moacir Gadotti em seu prefácio, o educador confessou que a cada momento eu descubro que é indispensável estar aqui para melhor entender toda a atual realidade. 15 anos de ausência exigem uma reaprendizagem e uma maior intimização com o Brasil de hoje. O que é salutar aqui, porque é um tipo de reflexão filosófica que não se faz no gabinete. Ele se nega a uma reflexão de gabinete, e isso para mim, pessoalmente, foi muito interessante, porque eu venho de uma tradição de formação, formado para ser um intelectual de gabinete, né? E o Freire, ele me lança numa necessidade de ir até o real, ver a visceralidade do real e ver se aquilo que eu falo, ou eu estudo, ou eu ouço, tem algum vínculo com esse real. Então, nessas minhas idas nas escolas, por conta de PIBID, por conta de residência pedagógica, por conta de estágio supervisionado, eu sempre vejo como algumas teorias elas são inaplicáveis ou desatualizadas ou precisam ser reformuladas urgentemente para a nossa realidade cearense, nordestina, brasileira, ocidental, latino-americana, cristã, tudo isso tem que ser considerado, né? Ou eu diria melhor, de pluralidade religiosa. Então, nós temos que pluralidade cultural e tudo mais. O prefácio regido